Bom dia, gente, tudo bem? Pessoal do primeiro aí. Bom, vamos dar prosseguimento aí à nossa aula, né, de língua portuguesa. Está um tanto distante aí, gente, a câmera, estou tentando fazer aí da melhor maneira possível para que vocês tenham aí uma videoaula, né? Processo de formação das palavras, página 18, 19, né, 20, 21, e temos os exercícios posteriormente. Bom, gente, a parte que eu gostaria de introduzir agora, dentro do processo de formação das palavras, nós temos um processo básico de derivação, casos onde as palavras derivam, né? E também o processo de composição, né? Eu gostaria de explicar mais esse sentido da palavra primitiva e da palavra derivada, tá? Derivação, toda palavra que não tenha originado uma outra palavra, que ela não tenha originado de nenhuma outra palavra. Veja bem, se ela é uma palavra primitiva, o sentido primitivo da palavra, né? Então ela é em si a própria origem, ela não derivou de outra, ela é a primitiva, tá? Então esse é um processo que nós chamamos de processo de derivação, né? Então nós vamos observar aqui no quadro da página 18, tá? Por exemplo, da palavra cortar, vamos observar esta palavra aqui. Da palavra cortar, que tem na página 18 do nosso método, né? Palavra cortar. Todos sabem que é um verbo, tá? A palavra cortar. Da palavra cortar, nós temos a palavra corte, que é o corte que nós fazemos, o corte, né? Nós temos a palavra recortar, quando você recorta um desenho, uma folha, recortar. Nós temos o cortador, pode ser o cortador objeto, né? E outras palavras, recortando, que é verbo, no gerúndio, né? Recortando. Nós podemos colocar um artigo, que ele torna-se um substantivo, que é o cortar, tá? Olha quantas possibilidades que nós temos aqui, gente. Observe no quadro ao lado aqui. Então, o que nós temos aqui, gente, na página 18, basicamente é compreender esse processo de formação. Então, gente, é algo que nós carregamos. Por exemplo, aí nós temos a derivação de prefixo, sufixo, né? Na sequência, na página 19, né? Então, da palavra cortar, olha aqui, ó. Recortar, eu tenho um prefixo. Da palavra cortar, olha, NDO, eu tenho a marca do gerúndio no sufixo, né? Cortar mais dor, olha aqui, ó, cortador. Recortar novamente, nós temos um prefixo, né? Agora aqui nós sofremos uma outra mudança, que nós reduzimos a palavra. Cortar, olha, de corte, nós tivemos a perda, né? Nós perdemos aqui, ó. Então, foi um sentido regressivo. Aqui nós tivemos a colocação de um artigo, né? Nós mantivemos a mesma palavra cortar, só que fizemos uma mudança.
Então, essas mudanças no processo de formação das palavras é que nós temos as derivações prefixais ou prefixação com o acréscimo de um prefixo no vocábulo primitivo. Ou seja, nessa palavra primitiva aqui, nós colocamos o prefixo e virou recortar. Nós colocamos um sufixo após e virou a palavra recortando. Então, essa mudança nas palavras, gente, é que nós entendemos com maior facilidade esse processo. Tá, gente? Nós podemos mudar de um adjetivo derivações, várias derivações. Olha, derivação prefixal e sufixal, que nós temos aqui nesse exemplo. Nós temos uma derivação parasintética, né? Ou parassíntese, que é um acréscimo de um prefixo ou de um sufixo. Por exemplo, no radical da palavra, olha aqui, ó, a palavra vergonha. Deixa eu apagar aqui, gente. Nós temos uma parassíntese, que é um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo. Da palavra vergonha, aqui, ó, digamos que seria o sentido primitivo. Vamos fazer uma parassíntese? Eu vou colocar o em vergonha, aí nós teremos envergonhar. Esse processo aqui nós temos uma parassíntese. Parassíntese, parasintética. Agora, no sentido da palavra choro, do verbo chorar, é um outro caso. Por exemplo, aqui você tem uma parassíntese. E aqui você tem uma regressiva. Do verbo chorar, gente, do verbo chorar, olha a câmera aqui, ó. Virando a câmera. Do verbo chorar, nós temos a palavra choro. Ou seja, nós perdemos uma letra aqui, não perdemos? Ou, no próprio verbo chorar, ela chora. Ok? Perdemos aqui, gente? Perdemos. Então, você tem uma regressiva aqui, que a gramática chama de regressiva. Compreenderam, gente? Nesse sentido regressivo, nós perdemos algo dentro da palavra. Do radical da palavra, da raiz aqui, entendeu? Na palavra nós perdemos choro e chora. Eu choro, tu choras. E na pessoa do choras aqui? Eu choro, tu choras. Perdemos alguma coisa? Não, mas tivemos uma modificação. Pode não ser regressiva, mas nós tivemos um acréscimo. Derivação, no caso, imprópria. O que é um sentido impróprio? O sentido impróprio é qualquer mudança que a gente faz no radical da palavra, né? Por exemplo, vamos ver exemplo dentro da frase. Gente, vamos ver se vocês conseguem entender aqui no exemplo da lousa, tá? É que tem pouca teoria e muito exemplo, digamos assim, tá? Para que vocês entendam. Vamos ver quando um adjetivo ele muda para um advérbio. Por exemplo, o menino forte. Aqui, olha que interessante. Aqui você tem um adjetivo. Precisou
tossir forte. Aqui eu tenho um advérbio, gente. Ele não tossiu de qualquer maneira, ele precisou tossir forte. Eu tenho um termo que modifica o verbo. E aqui eu tenho um termo que modifica o substantivo. Perceberam, gente? Dentro desse exemplo aqui, o menino forte, adjetivo, precisou tossir forte. Compreenderam essa variação? Vamos fazer de um substantivo para o adjetivo. Vamos tirar a palavra o menino forte. O forte menino. O que eu fiz aqui, gente? Aqui eu fiz um adjetivo se tornar praticamente um substantivo. Aqui eu qualifico o sentido de forte e aqui o menino que é forte. E aqui o que era adjetivo passa a ser um substantivo. Entenderam, gente? Posso fazer essa mudança também dentro da língua portuguesa, né? O forte menino ou o menino forte. Aqui eu tenho um substantivo e eu tenho um adjetivo. Aqui eu tenho um adjetivo que virou um substantivo e aqui eu tenho um adjetivo. Perceberam, gente? Eu quando digo assim, os meninos bons ou os bons, que significa os meninos. Agora, os bons aí, eu acabei substantivando por quê, gente? Por causa da colocação do nosso artigo aqui. Perceberam, gente? Eu tenho o artigo aqui também. Como você coloca o artigo, então o que era adjetivo antes passa a ser substantivo. Então nós temos isso dentro dessas derivações. Nós podemos, de um verbo, por exemplo, de um verbo, no particípio, ele se torna também um adjetivo. Olha aqui, ó. O filho amado. E agora, gente, de um verbo no particípio, aqui, ó. De um verbo no particípio, ele se tornou para mim aqui também um valor adjetivo. É o filho amado, é uma característica. Tudo bem, gente? Alegrou o pai. O particípio para o substantivo. Do particípio, ele pode virar um substantivo. Quando eu digo o amado, o que era verbo no particípio, e aqui ele figurava como um adjetivo, ele passa a ser aqui um substantivo. O amado. Por que, gente? Prestem atenção. O amado por causa desse artigo. O amado, ele personifica a pessoa, né? O que era um adjetivo e que também era um verbo no particípio, ele passa a ser agora um substantivo. Exemplos simples, gente, para que vocês entendam. Alguma dúvida, gente? Postem aí no nosso Google Classroom também, ok? Do particípio para o substantivo ou de um substantivo para adjetivo. É o que eu havia explicado, de um substantivo para adjetivo. Os funcionários fantasmas, ou seja, ninguém trabalha, tá? Tudo funcionário fantasma.
Tenho adjetivo aqui, gente? Tenho, ok. Aqui são os funcionários, o substantivo, com marca no plural, com S, ok? Mas é um substantivo, tá? Funcionários. Agora, o adjetivo, ele vai virar substantivo. Os funcionários, exemplo aqui do Maxi, tá? Perdão, os fantasmas funcionários. Ok, o que era substantivo aqui passa a ser adjetivo. E o que era adjetivo aqui passa a ser o nosso substantivo. Substantivo aqui também. O que era adjetivo aqui passa a ser substantivo. Aqui, gente. Eu fiz a inversão. Tudo com a colocação de um artigo aí. Tá, gente? Por enquanto, nós temos aqui, então, na página 19, esse sentido aí. Vamos, então, na sequência do processo no sentido de composição da palavra, tá? Uma palavra também, gente, ela sofre esse processo em inúmeros exemplos aí, tá, gente? Vários exemplos. Por exemplo, o sentido de composição por justa posição, né? Composição por justa posição. Se houver alguma alteração, essa se faz minimamente por convenções gramaticais. Na palavra girassol, você não tem a palavra gira mais sol? Olha aqui, ó, girassol. Por justa posição de palavras, você tem o gira no sentido de girar, que é um verbo, e o sol substantivo. Você tem um verbo mais um substantivo. Tudo bem, gente? Muito prático aqui no exemplo. Então você faz uma fusão aí. Por justa posição, você colocou duas palavras. Duas palavras que formaram uma. Por exemplo, a palavra ponta mais pé. Nós temos pontapé. Ou seja, você tem aí os substantivos, né? Que numa fusão aí, numa junção, numa justa posição, vira uma outra palavra que nós entendemos. Fácil, né, gente? Dentro do próprio exemplo a gente encontra o sentido. Quando nós falamos através da palavra de composição, justa posição, o que é? Nada mais é do que esse exemplo aqui, gente. Prático, né? Não tem nenhuma dúvida, nenhum problema, tá? Segunda e feira. A palavra segunda-feira. Ok, gente? Segunda mais feira. Nós temos a nossa palavra do dia da semana, segunda-feira. Gente, também de maneira justaposta aí, de maneira prática, tá? A palavra ali, segunda-feira. Na lousa ali. Tá, gente? Mais um processo onde as posições... Desculpa, a câmera caiu. Vamos lá. Onde a composição aí da palavra são palavras que ficam justapostas, né? Justa posição, tá? A composição por justa posição podem se unir com ou sem hífen. No caso de pontapé, gente, girassol, girassol. Agora aqui também, embora tenhamos o hífen aqui, né? Tínhamos mais exemplos aqui, gente. A palavra mal me quer. Olha aqui, ó. Mal, me, mim comigo
e nós temos um verbo. Ó, quer, né? Que é do verbo querer. Então, tudo junto vira mal me quer. Perceberam? As palavras podem ter significados diferentes. Me, que é um pronome, me, mim, comigo, me, te, ti, contigo. Mal, que é um adjetivo. Ele pode ser um substantivo também, se eu colocar o artigo aqui, né? E o quer, do verbo querer, né? Verbo. Então, nós temos 3 palavras que na junção, mal me quer. Bem me quer, querida. Mal me quer, querida. Ok? Neologismo, processos de formação da palavra. Você pode abreviar a palavra. Por exemplo, há um bom exemplo aqui que nós temos na página 20. Página 20, alunos. Abram aí na página 20. Dentro do processo de formação das palavras, nós temos o processo de abreviação. O que é um processo de abreviação? Gente, dentro da palavra motocicleta. Motocicleta. Aqui, ó. A motocicleta virou uma moto. Acabou, fim de papo. Abreviei a palavra. Encurtei a palavra. Alguma dúvida? Nenhuma. É muito fácil. Temos mais exemplos aqui. Fotografia. Eu fui tirar uma foto. Este professor bonito, ele tirou uma fotografia no salão de fotos, lá na fotótica, né? E ele tirou uma foto. O belo professor tirou uma foto bela. Tirei uma fotografia, eu abreviei na foto, então saiu a abreviação, que é um processo semântico da palavra. Alguma dúvida? Nenhuma. Estrangeirismo. O que significa o estrangeirismo? Ele está no estrangeiro. Nós vamos trazer essas palavras do estrangeiro. Estrangeirismos é um processo semântico da palavra. A palavra, ela tem um processo chamado processo semântico. Eu não quero assistir ali a uma peça, eu quero assistir a um show. Eu vou assistir o show. Eu não vou assistir ali a música do Chitãozinho e Chororó, de qualquer grupo que seja aí que vocês gostem. Vou assistir um show. Então eu trago esse empréstimo vocabular que vem do estrangeiro. Não é da língua portuguesa show, mas eu fui assistir ao show. Vou fazer o quê? É isso que tem na nossa língua. Aportuguesamento, né? A palavra bangalô. Bangalô, eu vou ficar naquele bangalô ali que tem. Eu vou ficar naquela casinha, naquele casebre, naquela casa de palha, naquela casa ali com tijolo, de barro, casa simples, construção rudimentar, né? Vou ficar naquele bangalô. Não é da língua portuguesa, mas pegamos por empréstimo. Meu bem, vamos apagar a luz? Não, não vamos apagar a luz. Nós temos um abajur. Abajur que vem do francês abajur, né? E que vem, é isso, com conhecimento, com empréstimos. Tá? Abajur, meu bem, vamos apagar a luz. Ok? Hibridismo. Temos um outro processo, palavras híbridas. Palavras que se condensam ali, no sentido híbrido da língua, né? Por sufixos, por prefixos, né? A palavra alto mais móvel dá a palavra automóvel. Ok, gente? Vem do grego, alto mais móvel do latim. Aqui nós temos o latim clássico e nós temos o grego. Palavras híbridas.
híbridas. Ou seja, se casaram ali num amor perfeito. Um veio do grego, outro veio do latim. Hibridismo, formamos as palavras. Automóvel, tá? Hibridismo é a formação de uma nova palavra por meio de uma combinação de união de elementos, prefixos, radicais, sufixos de idiomas diferentes. Mas ninguém quer saber que é do grego ou se é do latim. Formamos uma palavra nova em língua portuguesa. Portuguesa, com certeza. É uma casa portuguesa, com certeza. Formamos, através do grego e do latim, duas línguas diferentes. Formamos uma palavra para a nossa língua portuguesa, com certeza. Tudo bem, gente? Esse é o hibridismo, neologismo. Nova lógica de ideias, novo. Ok? Vamos ao... Estou falando ainda na página, você está seguindo na página 20. Neologismo, nova lógica, neologismo são palavras recém-criadas, novas lógicas, novas criações, neos, na atribuição de um novo significado. Eu formei um novo significado, então eu formei um neologismo, lógica, neologismo. Eu formei essa palavra. O que é um neologismo? Vem do léxico, do internetês, um conceito. Nós temos o neologismo na internet, com um novo conceito internetês. Qual que é? Caramba. No internetês da vida, eu, como sou um professor mais velho, tá, gente? Eu não uso, será que eu uso? Já cansei de ver isso. Isso é uma beleza. Quando você está nervoso, ou quando o internetês aí coloca até uma carinha, sei lá, gente, vai introduzindo aí, eles colocaram como internetês. Deve ter inúmeras, não tem esse, gente? Gente, se a gente criar aqui um dicionário de internetês, a gente vai se perder. Isso é uma parte do neologismo dentro da língua portuguesa. A pessoa escreveu para mim, Bom, ela está achando alguma coisa engraçada. Beleza. Palavra beijo, não se manda mais beijos. Ou manda uma boquinha, Ou um BJ. Agora, se é mais beijos, é beijos abreviado. O internetês. É o que vocês curtem aí. Perfeito? Não estou criticando, sou professor de língua portuguesa, então tenho que estudar este fenômeno da língua. É o que ocorre dentro do nosso neologismo. Ok? Neologismo semântico. O que é semântico? O gato. O gato no sentido miau. Aqui, gente. O gato no sentido miau. Aqui, ó. Ele no sentido miau da palavra. O gato miau, gato angorá, bonito, gordo, com suas patinhas e o seu rabo. Ele todo bojudo, virou um gato. Esse é o gato no sentido da palavra. Agora, aquele fulano é um gato, o professor é um gato, a professora é uma gata, essa é uma gata, ela é bonita. Então, nós trocamos
o sentido semântico da palavra gato pela palavra bonita. O gato, a gata, né, a pessoa gato ou gata, significa bonita. Tudo bem? Palavra cachorro. Outro problema, né, gente? Palavra cachorro. Esse é um cachorro. Esse homem é um cachorro. Palavra cachorro, esse cara não presta. Ele vai fazer tudo que não deve com você. É uma cadela. Cachorra. Cachorro. Trocamos a palavra cachorro, cachorro, cadela por uma outra. Um outro significado do cadelo, da cadela. Perceberam, gente? Que pode mudar neologismo semântico, sintático. No sintático, no sentido sintático também. Se você tem uma mudança no sentido da palavra, sintático, aqui ó, o gato morreu. Ok? Esse é o sintático. Você tem, no sintático, você tem o sentido animal aqui, tá, gente? O gato, o animal, morreu. Aqui, ó. O gato, na ligação, explodiu. O que é o gato na ligação? Talvez vocês não conheçam, mas existe na língua portuguesa esse termo, popularmente falando, que ele inclui não só sintático como semântico, tá? Sintático na colocação das palavras e semântico na ideia. Quando eu falo de semântica, eu falo de ideia, o espírito da palavra, o significado. Semântico. Quando eu falo de sintático, eu estou falando de junções de palavras, de familiarização de palavras dentro da frase. O gato nesse sentido aqui é semântico, por quê? Porque ele muda a sua semântica na ligação. Isso quer dizer uma ligação. O gato é uma gambiarra. O gato ali é um jeito. Eu fiz um gato, porque o gato ele é esperto, então eu fiz uma ligação esperta que explodiu. Gente, perceberam que o campo semântico também muda da palavra gato? O gato aqui se tornou uma ligação. Uma ligação o quê? O gato ele é esperto, então ele é clandestino. Perceba o gato aqui. O gato ele é sempre o sentido malandro. O gato não é tonto, todo gato é esperto. Ele pode ser legal, mas ele pode ser clandestino. O gato ele é malandro. Nós temos essa visão do gato. O gato está sempre ali, ó, caminhando em um sentido esperto. Atividades discursivas. Gente, entrem aí nessa atividade, façam a atividade da página 21, 22, 23 e 24. E até a 25. E façam o sintetizando na 26. Então, para nossas atividades, temos da 22 até a 26. Página 22 até 26. Estou postando aí. O aluno vai fazer as atividades e o professor fará a correção na próxima aula de algumas questões mais complexas. É claro que essas que têm o texto enorme, gente, enorme para vocês, mas vocês terão tempo de leitura, façam a leitura do texto e respondam as questões devidamente. É claro que nessa questão do texto eu só venho
com o questionamento da resposta, tá? Se eu for ler todo o texto numa aula expositiva, fica complicado. Nós não estamos numa aula presencial discutindo, tá? Num texto vídeo eu tenho que apresentar o quê? Mais os conceitos, mais a aula propriamente dita, né? E hoje eu expliquei basicamente com alguns exemplos o processo de composição da palavra, né? E na composição, gente, nós podemos ter a derivação, o sentido de elas podem derivar, né? Você pode ter sufixo, prefixo, né? E podemos ter outros processos. No caso, no processo que nós estudamos, o processo de composição, né, gente? Que a palavra pode mudar através do sufixo, através de um adjetivo que pode virar um advérbio, de um adjetivo que pode virar um substantivo, de um verbo que pode virar um substantivo com a colocação do artigo, de um substantivo para um adjetivo, né, que nós colocamos, e o próprio processo aqui, gente, ó, o próprio processo, que ele inclui o processo semântico da palavra, né? Nós damos neologismo, novas lógicas para a palavra gato, né? Que também muda em sua semântica, o gato animal e o gato ligação clandestina, tá, gente? São processos que nós temos dentro da língua portuguesa. Então essa aula, ela foi bem mais assim, mais intensificada na explicação. Na construção dos nossos exercícios, faremos, né, dentro do tempo que a gente tem aí, né, como tira-dúvidas, como um grande tira-dúvidas, né? Então, o que vocês farão? Olha, tira dúvidas. Olha aqui, ó, uma palavra justaposta. Você tem a dúvida, né, que é um substantivo, e o tira no sentido de verbo. Tira dúvidas. Nós formamos aí duas coisas bacanas que é a nossa palavra, a nossa língua portuguesa aí. Então, vamos às atividades, né? E o aluno deixe alguma dúvida lá que tenha lá no Google Classroom, né? O Google Class que nós temos lá, e o aluno pode deixar a dúvida. Esse vídeo não deixe de dar o ok, o joinha lá, dedinho para baixo, dedinho para cima, não sei, faça o que você quiser, faça uma crítica, seja crítico, um aluno crítico dentro da matéria da língua portuguesa. Então, o ok vale a presença na aula. Um grande abraço aí, gente, e já estou postando o vídeo com 38 minutos de explicação. Grande abraço.